Bem-vindos a mais um vídeo Primeiro Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Vamos dar uma dica no trechinho do canal do Facincani e também da ESPN Brasil, onde o Facincani trouxe informações exclusivas sobre John Arias. E o pessoal da ESPN Brasil aí destacando a vitória do Verdão no clássico diante do Santos na Arena Barueri. Beleza, turma? Deixa o like aí, já deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vambora lá. A informação do John Arias, o que estava realmente travando a história, até para explicar para vocês, é a questão de comissão de empresário com salário, tá bom? Porque há a cláusula de opção de recompra do Fluminense. Essa cláusula de opção de recompra, ela foi um acerto amigável de prioridade do John Arias, tá? Para que o Fluminense o liberasse por uma proposta inferior ao que o Fluminense gostaria de receber pelo jogador no ano passado, inclusive até o jogador recebendo menos de vencimento mensal, de salário, para acertar com o Wolverhampton. Porque ele tinha sonho de querer jogar na Europa, Premier League, aquela coisa toda que ilude diversos atletas. Ok, ok. Essa cláusula de recompra, tá, que existe, esse acerto, ela é uma cláusula que, como ela não tem uma data firmada, alguns especialistas jurídicos no futebol entendem que, se ela for acionada junto à FIFA, por exemplo, o Palmeiras vai lá e compra o John Arias. Tá? O John Arias avisa o Fluminense que quer ir para o Palmeiras e o Fluminense fala não. Ah, você vai me recomprar? Não tenho a grana, mas eu não te autorizo. Isso seria ganho para o lado do jogador e para o lado do Palmeiras. Nenhum clube pode impedir um outro jogador de trabalhar se ele não tiver um vínculo burocrático de amarra. Tá? O cara está emprestado, ou o cara tem um percentual maior. Isso, juridicamente, consultei alguns especialistas hoje e me disseram isso. Tá? A gente sabe que a justiça e cabeça de juiz é igual bumbum de neném, mas juridicamente, existe uma procedência. Então, era o Palmeiras, nesse caso, nem se preocupar com essa história e trucar a negociação naquilo que existe, tá? O Wolverhampton pede cerca de 18 milhões para não sair no prejuízo, ainda pegar um torradinho, um turuzinho a mais, entrega o jogador e um abraço pro gaiteiro. O que ele poderia fazer, tá? O que ele poderia fazer é o seguinte, nessa negociação. A negociação do John Arias, ela no total, ela teve um custo de 22 de euros, 17 fixo, 5 de bônus, tá? O que poderia acontecer nessa história? Presta atenção. O que poderia acontecer nessa história, talvez, é o Palmeiras pagar o cheio para o Wolverhampton, supondo, eu chego até 17 milhões, tá? Chego até os 17. Eu empato a história. E o restante dos bônus que ele teria a pagar ao Fluminense, ele poderia repassar, por exemplo, ao Palmeiras. Porém, com um valor menor. Tá? Então, vamos supor que o Fluminense é o seguinte: você tem 5 a receber, o Wolverhampton não vai te dar esse valor porque as metas não foram batidas, eu tô com o jogador e eu posso fazer um acordo de te dar mais 2 milhões aí. Isso pode acontecer. Para que essa história, juridicamente, ela não fique amarrada com cláusula de amizade. Então, isso é uma possibilidade real que estaria sendo discutida no Palmeiras em relação ao caso do John Arias, tá? Para que o Fluminense tenha esse gatilho, que aí sim, esse foi colocado em contrato, tá bom? Esse foi colocado em contrato. Então, tem de ver, por exemplo, se numa execução de uma venda sem esses bônus alcançados, se o Fluminense tem a receber um seguro bônus, ou seja, não bateu 5, mas eu recebo, sei lá, 2 de garantia. Então, esses detalhes, obviamente, contratuais eu não tenho, porque isso é tudo muito sigiloso, mas existe uma discussão para entender se pode haver um valor cheio pago ao Wolverhampton de empate daquilo que ele investiu e mais, tá? Uma compensação de bônus ao Fluminense para aquilo que ele
receberia caso o John Arias batesse a meta. Porque vamos supor, tá? O John Arias chega aqui no Brasil, ele começa a encaçapar e fazer gol. O cara começa a dar passe para gol, faz gol, é convocado para a Copa, o cara tem um número de jogos atingíveis, tudo aquilo que estaria na cláusula com o Wolverhampton, ele começa a bater essa meta no Brasil. Aí, no caso, né, você poderia fazer um repasse de parte desse valor para que o Fluminense tivesse uma compensação e sai todo mundo bonito na fita. Ah, mas o cara vai custar mais caro? Meu amigo, é aquilo que eu falo para vocês. Bom jogador vale o preço que se investe. A não ser que o cara supervalorize a história. Por exemplo, o Paquetá valer 60 milhões de euros. Mas nem aqui e nem na China, mesmo ele sendo um bom jogador, eu pagaria 60 milhões de euros num Paquetá da vida. Né? Vocês estão de sacanagem. Até porque, por exemplo, eu acho o Almada muito mais versátil e melhor que o Paquetá, muito mais decisivo, e o Almada custa metade do Paquetá. Então, não faz sentido, né? Com a grana que tem o Flamengo, se dispondo a pagar 40 milhões com o Paquetá, ele querer inflacionar. Eu acho que 40 já é muito exagero. Mas assim, muito exagero. Eu, se fosse Flamengo, por exemplo, no lado dos caras, sabendo que o Arias quer voltar, sabendo que o Almada tá aí com essa indefinição, meu irmão, eu pego 40 e dou nos dois. Eu dou os 17 mais sei lá quanto aí pelo Arias, pego a parte lá do Almada com o Atlético de Madrid, que seria cerca aí de 22, 23, para você ter a porcentagem maior, e resolvo o problema. Pô, mas ó, anos-luz, o Flamengo sairia muito mais ganhando com isso, né? Que seria o caso que o Palmeiras poderia ter feito caso aceitasse a proposta do Napoli pelo Alan. Eu quero que o Alan saia do Palmeiras? É lógico que não. Mas é evidente que não. Ninguém aqui quer que o Alan saia do Palmeiras. Porque ele é um cara, hoje, que a gente viu no jogo, minimamente diferente. Minimamente diferente. Agora, se você me fala, Facincani, você troca o Alan, né? O Alan, no caso. Você troca o Alan pelo Almada e o John Arias? Porra, claro que eu troco. Alan, desculpa, adoro você. Poderia ter uma outra prioridade à frente de venda. Sei lá, tentar revender Maurício, Emiliano Martinez, Flaco Lopes, qualquer um. Deixa o Alan aqui, porque eu tentaria fazer esse tipo de negociação. Tirar da frente aqueles que todo mundo sabe que tem prazo de validade, que não tem prazo mais de evolução. Mas como o Palmeiras não pensa assim, então a cruz e a espada é: você quer continuar com o Alan e não ter reforços, ou você quer vender o Alan e ter dois grandes reforços? Porra, eu prefiro vender o Alan e ter dois grandes reforços, que é basicamente os valores que o Flamengo investiria num Lucas Paquetá. Em um jogador que o Flamengo quer comprar, é praticamente o preço do Alan, que chegou a proposta 35 mais 5. Aí vai de você negociar com o Napoli, olha, faz 38 mais 2 aí, sei lá, 38 mais 4, mais, fecha em 40, não sei. Tenta ver com os caras e faz um melhor negócio. Eu particularmente faria essa situação, para que você abocanhe os dois, não perca nem A e nem B, tá? Mas, lá no Palmeiras, tudo é feito de ponta cabeça e vocês sabem como funciona. Então, essa história do John Arias, ela pode ter esse contorno para que essa situação se negocie. Qual é a dificuldade agora? O Fluminense tem um novo presidente, Matheus Montenegro. Tá? Ele é um outro gestor, uma outra mentalidade. Um cara até ligado com pensamentos de SAF e tudo mais. Beleza? Beleza. A boa relação que o Palmeiras tinha com o Fluminense era com a Leila / o Mário Bittencourt. Se dão muito bem. São figuras alinhadas. A negociação poderia ser melhor facilitada entre a Leila e o Mário Bittencourt. Mesmo o Mário Bittencourt sendo o presidente que colocou essa cláusula, né, de opção de retorno ao John Arias, de prioridade de retorno ao Brasil. Como existe com o Nino. Tá bom? Com o Nino existe isso. E eu já vou dar mais detalhes em relação à história do Nino. Beleza? Que, como vocês viram com exclusividade, primeira vez que vocês ouviram, tá? Primeira vez, por onde saiu. Se tem uma origem a história do Nino, aqui no canal do Facincani, em parceria com o Link Sport Clube, tá bom? Na live das 6 da tarde que vocês acompanham de segunda a sexta aqui comigo. Então, lá pela primeira vez, em novembro,
novembro. 18 de novembro. Lembra até hoje. Minha estreia no programa, estreamos com essa informação do Nino, tá bom? Então é o seguinte, meus amigos. Esses dois jogadores têm essa cláusula de opção, prioridade de retorno, que é o que eu falo. Juridicamente, alguns amigos que trabalham no meio do futebol me disseram que essa cláusula ela é apenas algo para encher o saco e que se tornaria uma dor de cabeça jurídica para o Palmeiras ficar gastando honorário com advogado na FIFA, que ela não tem um valor legal à FIFA, tá? É isso. A não ser que seja aquela cláusula, por exemplo, até o dia 31 de dezembro de 2026, o Fluminense tem a opção obrigatória de compra. Sei lá, vamos supor, tá? Se chegar uma proposta, o Fluminense tem que aprovar, a não ser que esteja colocado no papel. Você acha que o Alan tem capacidade, condição de se tornar a grande revelação do futebol brasileiro desse ano? Eu acho que ele tem capacidade e acho também que uma das coisas mais difíceis que ele vai enfrentar é justamente essa mochila de ser o próximo que as categorias de base do Palmeiras... É uma sequência, né? Hendrick, Estevão... É uma sequência que rendeu 700 milhões de... Agora a moeda não... Só pode ser euros, né? Acho que foi isso, de todos não, os... Desde... Não, 700... Ah, tá, reais, você vai pegando 700 milhões de reais. Porque desde 2015... Pensando em todas as vendas que o Palmeiras fez, né? Você já está lucro considerando da o Gabriel base... Jesus lá atrás, desde o Gabriel Jesus. Talvez esteja considerado o Gabriel Jesus. Então veja, onde estão esses jogadores? Eles estão, todos eles, tudo bem, o Hendrick foi direto, agora pegou uma porta lateral para o Lyon, mas também tem toda a capacidade de se tudo bem, o recolocar Vinícius Júnior foi para o time B do Real Madrid, Exato. Depois voltou. Então assim, a cada próximo que o Palmeiras revela, né, e sempre tem gente dizendo que há mais para sair dessas categorias, o jogador ele tem sonhos mais altos, ele talvez acredite mais na própria capacidade, mas também ele carrega um peso que é dessa pressão e dessa expectativa gigantesca para que ele siga os passos desses jogadores. Que é uma pressão que não respeita as diferenças entre eles, as diferenças entre as pessoas, as estruturas familiares, a velocidade de desenvolvimento de cada um, né? Eu não acho que o Hendrick e o Estevão sejam a norma. O João Paulo Sampaio falou isso, né? Não esperem o Hendrick e o Estevão todo ano, porque não vai ser assim. Principalmente o Estevão. Contando o futebol brasileiro inteiro, Estevão. Não só o Palmeiras. Principalmente Surgiu o um Estevão. jogador assim por ano no futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que ele é um jogador com uma perspectiva tremenda para fazer sucesso no Palmeiras, ser cotado na seleção, ser cotado em grandes clubes fora do Brasil, ser negociado, seguir sua vida, que é a vida, né, a trajetória das estrelas precoces do futebol brasileiro. Mas cada um, o Alan vai sentir isso, depois do Alan, aquele que vier também vai. Eles vão sentir todos esse peso que as categorias de base do Palmeiras, por causa do seu excelente trabalho, do gigantesco lucro que dá e do retorno técnico absurdo, coloca no peito desses garotos. E aí não tem como, eu não estou fazendo absolutamente nenhuma crítica a ninguém, eu estou constatando uma realidade. Já é grande a pressão para um jovem talentoso e promissor. Imagine um que vem na fila do Gabriel Jesus, do Hendrick, do Estevão, desses caras que o Palmeiras tem revelado e que tem um potencial gigantesco para serem estrelas do futebol internacional. Talvez o que, acho que assim... O Alan já foi eleito a revelação do brasileiro de 2025, né? Então, acho que ele não teve um ano inteiro, né? Mas acho que assim... É para explodir mesmo. É isso, agora. talvez o ano para seja... explodir. Quer dizer, eu acho que o termo revelação já anuncia... Ele não vai ser eleito a revelação de 2026 porque ele foi a revelação de 2025. Então, é isso. Eu acho que já é um passo a mais, sabe? O é uma explodir confirmação, mesmo. vamos dizer. Uma confirmação sobre a qualidade. Mas é isso. Eu acho que esse contexto que eu falei dele poder também não precisar, não ter no Palmeiras aquilo que ele teria em sei lá, 90% dos clubes brasileiros, que é a obrigação de ser titular e a exigência e a cobrança e a expectativa de ser um titular de destaque. Eu acho que isso também talvez o ajude a poder levar as coisas de uma maneira menos
tensa, porque é tudo aquilo que a gente estava falando no começo do programa. O futebol brasileiro é tenso, ele é exigente, muito além do que acho que ele deveria ser para os profissionais do meio. Pode falar, André. Só queria pedir a sua autorização para falar da assistência do Flaco Lopes. Pode falar, fica à vontade. Porque esse jogador, ele surpreende a gente do ponto de vista técnico. Não vou entrar aqui naquela conversa que uma parte da torcida o perseguia no começo e tal, e que sempre que o Abel chama por ele, ele se apresenta. O passe que ele deu, um jogador chamado Mesut Ozil, todo mundo vai lembrar dele, meio que transformou esse tipo de passe na sua assinatura. É uma bola batida contra a grama para a bola subir. O Ozil fez gol assim, mas deu diversos passes assim em que ele conseguia fazer a bola passar pelo marcador que estava à frente e chegar ao seu companheiro. Fantástico. Assim, o cara não faz isso sem querer, ele quis fazer isso. Essa imagem é a melhor, ó. Ele bate para baixo na bola. E isso é coisa de jogador diferente. O Flaco Lopes é uma reserva que o time do Palmeiras tem, no melhor dos sentidos. Esse jogador é distinto dos outros pela determinação que ele tem em ser bem-sucedido. Não é um virtuoso, mas é capaz de lances assim. Nossa repórter, a Jalili, ela manda uma informação aqui com relação ao Andrés Pereira, né? Sentiu o Se ombro e machucou no tal. comecinho. né? Ela diz aqui, ó, pessoal, zona mista do Palmeiras, o Andréas não parou para falar, mas perguntaram se estava tudo bem. E ele disse que sim. Perguntaram se ele deslocou o ombro e ele respondeu, nem isso, tá? Tava com uma tipóia, né, mas disse que não deslocou e tudo, então parece que é algo menos preocupante do que parecia. Agora, tem uma sequência aí, né, a gente fala, o Andréas, de qualquer forma, alguma lesão, né? O cara não tá com uma tipóia de graça, né? Tem um cuidado ali, evidentemente. Aí a gente tem o Jefté, Facundo Torres, já sentiram lesões. Tem o Paulinho, o Lucas Evangelista e o Felipe Anderson, que seguem fora. O Vitor Roque, hoje, ele estava no banco, porque ele vinha de uma entorse, né? Inclusive foi poupado no primeiro jogo. Hoje acabou entrando, mas não jogou o jogo inteiro. Assim, é um começo de temporada também para olhar para isso. Esse é o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações aí do mercado da bola do Verdão e muito sobre o clássico que o Palmeiras venceu 1-0 sobre o Santos. E os comentários aí destacando bastante o Alan, a questão dele, será que ele vai ser uma nova, como eles disseram, né? Não é todo ano que vai nascer um Estevão, um Hendrick, mas o Alan, desde o ano passado, vem vindo muito bem. E já pegando esse gancho que o Facincani colocou ele na conversa, na informação do Facincani, que se o Palmeiras tivesse ou vendido, né, a informação que chega que o Palmeiras recebeu uma oferta do Napoli, né, pelo Alan, se tivesse aceitado, seria muita grana nos cofres, ele poderia ter feito essa jogada mesmo. O Palmeiras, né, de trazer Almada e John Arias numa janela só os dois, seria uma grande feito do Verdão. Mas enfim, é como o Fascani falou, o Palmeiras não entendeu dessa forma, não aceitou a proposta do Napoli, provavelmente entende que o Alan vai se valorizar mais para ele tentar vender, né, por uma grana maior. E deve contar com o atleta, né? Mas aí o que o Fascani tá falando, as tratativas com o John Arias, né, que ele destacou, os valores aí e tal, o Palmeiras já sabe de tudo. Saiu informação dessa questão do Fluminense, que tem essa preferência na compra, né, no retorno do John Arias ao Brasil. Também é um detalhe a se considerar. Mas se o Palmeiras entrar em contato com o Fluminense, como ele disse, a Leila tinha uma boa relação com o Mário Bittencourt, né, que é o ex-presidente do Fluminense. Tudo bem, mudou a diretoria, mas se a Leila entrasse, tal, a diretoria do Palmeiras com o Fluminense para acertar esse lado e resolver as questões com o John Arias, se ele quer voltar para o Brasil e trazer o atleta e se ter que pagar alguma coisa para o Fluminense, que pague um valor aí. Enfim, porque o Palmeiras precisa muito desse jogador, dessa contratação aí, que tá faz uns dias, já bastante dias sendo especulado, e amanhã, e nesta quinta-feira, né, saiu informação no outro vídeo que eu falei sobre, na Argentina foi noticiado que seria a reunião aí nesta quinta do Almada com a diretoria do Atlético de Madrid para definir o seu futuro. Então vamos aguardar aí as próximas horas, os próximos dias para ver qual que vai ser a decisão final, quem vem, quem não vem, para a gente focar com tudo nesse Paulistão aí e começar a nossa temporada com tudo. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.